A Jornada, capítulo 2. Agentes da missão. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e lhes disse: recebam o Espírito Santo. Jesus. A missão tem muitos rostos e muitas histórias. Dos 4 cantos do planeta, ouvimos o soar da trombeta missionária divina, arregimentando homens e mulheres, adultos, jovens e crianças, para trabalhar com o Mestre na sua seara mundial. Na missão, a tarefa é sempre maior do que a capacidade humana para realizá-la. O mandato para ir é sempre superior e mais longínquo do que planejamos ou imaginamos. Os recursos necessários para tal empreendimento são sempre acima de nossa disponibilidade. Mesmo assim, somos chamados a sair do nosso conforto e caminhar com Deus na sua obra missionária até os confins da terra, a toda etnia e até a consumação dos séculos. É nesse contexto de urgência e necessidades, de distâncias e limitações, anseio humano e ordenança divina que a missão se desenvolve no mundo. A missão é uma realidade absolutamente impossível de ser executada por qualquer ser humano sem o auxílio divino. Aqueles que tentaram realizá-la sem a guia e unção do céu fracassaram terrivelmente. Histórias como a de Nadab e Abiú com o fogo estranho, não autorizado perante o Senhor, Levíticos 10, 1-3, a dos israelitas que insistiram em conquistar a terra da promessa sem a bênção divina, Números 14, versos 39-45, e a de Ananias e Safira entregando a oferta com mentira, Atos 5, 1-10, testemunham a todos das consequências de tal atitude. Agentes humanos na missão. A igreja não é uma invenção humana. Ela nasceu no coração de Deus, assim como a sua missão. A igreja, sua identidade, mensagem e missão não é uma ideia cultural evolucionária. A igreja é o resultado do plano de Deus, da obra de Deus no mundo para salvar os pecadores e a humanidade. Ou seja, a igreja foi criada com o objetivo de cumprir a missão de Deus no mundo. O texto de Gênesis 1:28 revela que a humanidade fora criada para um propósito maior, para uma missão mundial. Esse propósito foi revelado no Éden, antes da entrada do pecado, quando Deus compartilhou a sua missão com o casal recém-criado, evidenciando que a missão seria o estilo de vida do povo de Deus. Pois, logo após abençoar o casal, o Senhor disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Gênesis 1:28. Com a entrada do pecado, a missão se expandiu, sendo realizada e compartilhada por Deus por intermédio de Adão e muitos outros missionários, como Sete, Enoque, Noé, Abraão e sua descendência. Após o chamado de Israel e a negligência dele em cumprir a missão em conformidade com o mandado divino, Jesus veio, escolheu, chamou, capacitou e enviou os discípulos com a ordem de ir e fazer discípulos de todas as etnias, ensinando o que aprenderam de Cristo na companhia dele. Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20.
Esse mandado missionário traz consigo uma responsabilidade de missão discipuladora de amplitude global, uma carga de responsabilidade gigantesca. À semelhança do que foi dito no primeiro mandado divino ao casal edênico, a missão é uma obra para ser realizada e multiplicada ao ser compartilhada com as pessoas. A base da igreja, a sua identidade e missão, é moldada pela ordem do Mestre, a partir do que ele fez por ela na cruz e expandida quando a igreja compartilha o Evangelho de Cristo com as famílias da terra. Geralmente, quando penso naquele grupo de homens e mulheres que se encontraram com o Mestre no monte após a ressurreição e ouviram o seu mandado missionário para ir alcançar e discipular todas as etnias da terra, 3 pensamentos me vêm à mente. Primeiro, eles não entenderam a ordem. Segundo, entenderam, mas não sabiam o tamanho do mundo. E o terceiro, eles tinham ciência de tudo, sabiam que os recursos necessários para a missão estariam disponíveis a eles. Parece-me que, pela reação dos discípulos, registrada por Mateus, embora eles fossem quem eram, acreditaram que isso era possível. Sempre fico impressionado com o modus operandi divino, tanto na escolha dos 12 como no envio deles em missão ao mundo. Lucas 6, versos 12 a 16 e Mateus 28, versos 19 e 20. O fato de serem pessoas tão disfuncionais, tão destituídas de atributos para uma obra de escopo tão amplo, vários deles estavam marcados pela desconfiança de uns nos outros, carregados de muitas palavras negativas, atitudes egoístas e tantos desatinos comuns ao comportamento deles. Tão sujeito a fraquezas e covardias da natureza humana, empobrecida por milênios de pecados? Todos eles eram, no olhar de muitos, toscos e altamente despreparados para levar o Evangelho ao mundo e discipular as nações. Apesar disso, tudo e muito mais, Jesus os comissionou e os enviou em missão a todas as etnias da terra. O surpreendente é que Deus tinha total conhecimento das limitações dos escolhidos e poderia ter enviado os anjos mais perfeitos, os seus mensageiros celestiais, mais bem preparados para a obra do que aquelas pessoas que estavam com ele no monte. Todavia, não fez isso. Escolheu homens e mulheres que compartilham do mesmo desprezo com que o mundo trataria Jesus e que foi registrado pelo profeta Isaías, sem boa aparência nem formosura, desprezado e o mais rejeitado entre os homens, como um que os homens escondem o rosto, era desprezado. Isaías 53. Pessoas marcadas pelo pecado, moídas pelo mal, porém, resgatadas e redimidas pelo sangue de Cristo, foram as enviadas por ele para uma tarefa impossível do ponto de vista humano, destituído da fé no poder divino. A ordem era para começar por Jerusalém e depois Judéia, Samaria, mas deveriam ir até os confins da terra. Atos, capítulo 1, verso 8. Quem, em juízo perfeito, acreditaria que uma missão de tamanha amplitude pudesse ser executada por tal qualidade de gente? Agente divino na missão. Embora a missão tenha sido entregue a pessoas com as características dos discípulos, não seria realizada somente por eles. Embora a Igreja tenha sido chamada a participar da missão divina com todas as suas forças e recursos humanos, não faria isso sozinha. A promessa ordem aos discípulos incluía a ativa participação do Pai, Filho e Espírito Santo. É importante dizer que a divindade
está empenhada na sua obra missionária de modo tão profundo que não somos capazes, em hipótese alguma, de mensurar. Por causa disso, considerando as infinitas limitações humanas para que a missão de Deus tenha pleno êxito no mundo e um maior número de pessoas sejam salvas, o Espírito Santo assumiu a liderança da missão na Terra, avançando com a Igreja e à frente dela em sua jornada missionária. Escreveu Newbigin. O agente ativo da missão é um poder que governa, orienta e vai adiante da Igreja, o poder soberano e vivo do Espírito de Deus. A missão não é unicamente algo que a Igreja faz, é algo que é realizado pelo Espírito. Ele mesmo é a testemunha que sempre transforma tanto o mundo quanto a Igreja. É Ele quem sempre vai adiante da Igreja em sua jornada missionária. Quando cremos, o Espírito nos sela ou nos marca como propriedade divina. Ele é tanto o antegozo como garantia da redenção futura da Igreja. Efésios 1, versos 13 e 14. É Ele quem possibilitará à Igreja missionária grandes alegrias, semelhante à relatada pelos 70, quando retornaram com os resultados alcançados na missão. Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Lucas 10, 14. Vale salientar que a autoridade do povo missionário de Deus não é oriunda dele mesmo. Ela vem de Deus, e é por causa dele que a missão avançará até os confins da terra e até a consumação dos séculos. Ele é o autor e consumador, o Senhor de sua missão mundial. Apenas o Espírito, como escreveu Peters, pode tornar real, experimentalmente, a salvação obtida no Calvário. Ele é o atual administrador, não apenas da salvação, mas também de missões, a propagação do precioso Evangelho de Deus a despeito de Jesus Cristo. Na missão, o Espírito Santo não seria uma pessoa passiva à mercê da vontade da Igreja. Bem ao contrário disso é o seu papel. Ele veio enviado por Cristo para liderar sua missão na terra de maneira nunca vista antes. Pelo poder e pela vontade soberana dele, a Igreja faria e fará obras inimagináveis. O Pentecostes, no ano da morte de Jesus, é uma prova inequívoca disso. Homens rudes e letrados, antes acabrunhados e medrosos, foram revestidos de um poder tão intenso, de habilidades e competências tão grandes, que muitos dos que estavam ali, no dia ocorrido, reconheceram a unção sobrenatural neles e se renderam ao poder do Evangelho. Atos, capítulo 2. Os dias que sucederam e os resultados colhidos com o mover do Espírito na Igreja cristã primitiva foram tão abundantes que ainda hoje colhemos o impacto daquilo que aconteceu há quase 2000 anos. O som como de um vento impetuoso, línguas como de fogo, ainda fazem rastros e iluminam a fé e a esperança da Igreja na atualidade, e será assim até que Jesus volte. Os tempos mudaram, mas a missão é a mesma. Os avanços tecnológicos e a globalização, tão alardados por meios de comunicação, são úteis e necessários. É quase impossível viver sem os benefícios deles. Contudo, para a missão, o único recurso indispensável para o sucesso dela em qualquer época, lugar e situação no mundo é o Espírito Santo de Deus. Somente Ele poderá capacitar a Igreja e convencer as pessoas do mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. Os melhores sermões,
as mais belas músicas, as muitas e convincentes produções humanas, as maiores riquezas, por mais extraordinárias que sejam, sem ele não alcançarão êxito nenhum na conversão do coração pecador. É o Espírito e não a Igreja quem converte o pecador das trevas para a luz, do pecado para Cristo. Entretanto, ele envolverá cada um de nós na sua missão e nos fará úteis na sua causa se confiarmos nele e nos consagrarmos para ser usados por ele conforme a vontade dele na sua obra local e mundial. Devemos ser colaboradores de Deus, pois ele não finalizará sua obra sem os agentes humanos. Essa declaração é empolgante demais. O mestre, antes de se separar do seu rebanho nas terras palestinas, disse: Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. João 14, verso 16. O interessante é que a palavra usada por João, uma testemunha de tudo o que Jesus fez e disse, ao relatar o ocorrido, fez uso da palavra outro, que significa outro da mesma espécie de Jesus. Não ele mesmo, mas outro igual a ele. Logo, o Espírito é uma pessoa divina como Jesus. A Bíblia fala que Jesus é Emanuel, Deus conosco. Mateus 1, verso 23. O Espírito é Deus conosco, não visível, mas plenamente ativo na missão. Ao receber o Espírito, recebemos com ele a sua onipotência, onisciência e onipresença. Convém salientar que nenhum outro ser no universo, além da divindade, Pai e Filho, possui os atributos que o Espírito Santo possui. E o melhor disso é que todos os seus santos atributos estão disponíveis para a sua igreja executar com ele a sua missão na terra. Pensemos nisso com alegria. Por causa de Cristo, o Espírito veio. O Espírito é o grande intérprete que pode quebrar todas as barreiras de som e linguagem e comunicar o Evangelho com eficácia. Assim sendo, precisamos não apenas buscar o Espírito Santo, mas suplicar a ele e lhe obedecer fielmente em tudo, vivendo continuamente em plena comunhão com ele, pois faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, aquilo que ele não daria se não pedíssemos assim. A missão impossível é possível por causa do Espírito. Sem ele, a obra missionária não sai do lugar. Com ele, ela vai até onde Deus mandar. Não por força, nem por poder, mas por meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, verso 6. Olhando as muitas barreiras geográficas, as limitações financeiras, o despreparo linguístico dos cristãos para a obra mundial, as artimanhas do inimigo dificultando e perseguindo os crentes, o avanço do pecado, e comparando tudo isso com os ilimitados recursos da onipotência, por causa do Espírito Santo, podemos fazer muito mais e repetir em nossos dias em uma intensidade muito superior ao que os discípulos fizeram no dia de Pentecostes em Jerusalém. As palavras de Charles Vanegan nos ajudam na compreensão desse potencial missionário disponível para ser usado pelo Espírito, quando ele diz: estamos agora no limiar de uma era absolutamente nova na história do mundo e do cristianismo, uma era global de discipulado, caracterizada pelo acesso total e global a todos os povos da terra. Pela primeira vez, a igreja é suficientemente grande e abrangente para ser o povo missionário. Existe a oportunidade de a comunidade santa, universal e apostólica testemunhar a cada língua, tribo e nação. Verdades sobre a missão. A chave que abre as portas do êxito missionário é a que combina o esforço humano com o poder divino.
Aqui está a combinação perfeita para o êxito da missão em qualquer contexto. O missionário não fracassa porque o ouvinte da palavra rejeitou o anúncio do Evangelho. Mesmo esse pesaroso acontecimento foi anunciado e vivenciado por Jesus na pregação e no testemunho do Evangelho. O missionário fracassa quando busca fazer a obra destituído do Espírito Santo, como fez Balaão, impulsionado por outro motivo que não o bíblico. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo ainda é a marca distintiva da igreja missionária. Essa qualidade de amor não o temos naturalmente, é oriundo unicamente da comunhão com Deus, é o fruto do Espírito gerado no coração do crente. Gálatas 5, versos 22 e 23 e 1 João, capítulo 4, versos 7 a 21. Para evangelizar o mundo, Deus não precisa de nós. No entanto, por amor a nós, Ele escolheu fazer a sua missão avançar conosco, indo Ele à frente e nos levando junto, mas não fará isso sem nossa vontade. Nós precisamos ansiar acompanhá-lo na missão mundial. Temos que suplicar com o coração sincero e amor incondicional a participação na sua missão. O Eterno que nos criou sabe o quanto carecemos participar com Ele na obra missionária a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Jesus. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Ele é um Deus missionário e para vivermos a semelhança dele, precisamos viver e fazer a missão dele, com ele, no modelo dele. Daí a razão do Eterno envolver seres humanos, como eu e você, na sua obra mundial. Sem a missão, o nosso coração egoísta terá dificuldades infinitas de ser transformado à semelhança do nosso Criador. Na missão, as pessoas são dirigidas por Deus para tarefas distintas. Embora nos encantemos com certas funções e em trabalhar em determinados lugares, é Deus quem guia a sua igreja e está por meio dela, colocando cada pessoa onde poderá ser mais útil, inclusive lhe outorgando dons para o avanço do seu reino e tornando cada um de nós bênçãos para a humanidade, assim como ele fez com Abraão e muitos outros no passado e no presente. É importante dizer que na causa de Deus, na sua missão, nenhuma pessoa é insubstituível, porém todas elas são necessárias. Amo pensar nisso. Apesar de eu ser substituível e limitado, o Eterno conta comigo na sua seara e me envia como missionário. É Ele, pelo Espírito e por causa de Cristo, que me justifica, santifica e me capacita para exercer a minha responsabilidade naquilo que Ele me confiou a fazer. Sem essa unção celestial, a missão não acontece do modo que Ele aprova. Cada missionário cristão precisa compreender que a missão, embora precise ser feita, não deve ser realizada conforme o querer humano. O Senhor da missão estabeleceu os parâmetros necessários para a execução. Fazê-la sem seguir o que o Eterno ordenou é fracassar. Não importa os aplausos humanos na missão de Deus. O que conta são os aplausos do céu. No fim, o que tem valor é: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 21. Talvez essa tenha sido a razão de Ellen White recomendar a nós o exemplo de súplica do reformador escocês do século XVI. Ela escreveu: se tivermos o interesse que João Knox teve quando pleiteou perante Deus em favor da Escócia, teremos êxito. Ele exclamou: dá-me a Escócia, Senhor, ou morro. O que nos impede de orar assim? Onde estão as pessoas que, como Knox, vão se derramar perante o Senhor em favor das nações, em favor dos homens e mulheres do mundo, aprisionados pelo engano, se entregando a Deus,
para ser usado por ele ativamente em sua obra missionária? A mensagem de urgência vem sendo repetida e anunciada veementemente. O panorama das nações exige um povo comprometido incondicionalmente com a causa do Mestre, disposto a se colocar sob o altar e rogar unção celestial para a missão. A situação cobra de nós mudança de atitude. O mandado real é para ser cumprido logo, pois o rei está voltando e o mal tem se espalhado entre as famílias da terra. Por conta disso, unamos uns aos outros e busquemos o Espírito, a semelhança dos discípulos no Pentecostes, e nos permitamos ser usados como foram os primeiros cristãos em Jerusalém e na obra mundial. Murmansk. Ao norte do Círculo Polar Ártico, na Rússia, há uma cidade chamada Murmansk, onde os invernos são longos e extremamente severos, sendo os verões frescos e relativamente curtos. Em meados dos anos 1990, existia lá uma pequena igreja adventista do sétimo dia com 8 membros, o pastor, a esposa e mais 6 homens. Mas anteriormente, 22 membros congregavam na igreja. Embora fosse pequeno grupo de adventistas remanescentes na cidade, os membros sonhavam com uma igreja que pudesse voltar a crescer novamente e alcançasse as pessoas do lugar. Então, preocupados com o estado em que se encontravam, os membros analisaram a situação e concluíram que, se não fizessem algo, o destino da igreja na cidade seria de completa extinção, pois ao invés de crescer o número dos seus membros, vinha diminuindo ano após ano. Dispostos a buscar uma solução que os ajudasse a evitar a extinção e ainda os auxiliasse a alcançar as pessoas da cidade para Cristo, os 7 homens tomaram uma decisão radical de se encontrarem às 6 horas todas as manhãs gélidas no Clube da Morsa. Eles ficavam só de calção, caminhavam até um determinado buraco de pesca no lago congelado e submergiam no buraco, um após o outro. Depois, ajoelhavam-se ao redor do buraco, com os braços sobre os ombros uns dos outros e oravam fervorosamente para que o fogo do Espírito lhes derretesse o coração com amor pelas pessoas. Para que um comportamento tão excêntrico? Você pode perguntar. Não poderiam se reunir na sala de casa de algum deles junto à lareira para orar? Talvez muitos de nós fizéssemos isso. Os homens de Murmansk, porém, queriam ser responsáveis diante de Deus. O mergulho diário nas águas geladas era o compromisso deles de estar preparados todos os dias para levar pessoas às águas do batismo com chuva, neve ou gelo. Não esperariam que chegasse o verão, para então receber o Espírito de Deus. A sua rotina diária era consagrarem-se ao serviço do Senhor. Aconteceu algo? Aconteceu tudo. Com essa prática, dentro de um ano, eles levaram 80 pessoas às águas do batismo, uma taxa de crescimento de 1000%. Durante os anos seguintes, a igreja plantou pelo menos 6 outras igrejas na região. É assombroso o que o Espírito pode fazer por nós e por nosso intermédio quando nos unimos a Ele em consagração completa à sua vontade no cumprimento da sua missão. Como declarou White, quando nos entregamos a Cristo em uma consagração completa, os anjos se alegram de poderem falar por nossa voz para levar o amor de Deus. Foi isso o que aconteceu com a pequena igreja de Murmansk. Os primeiros cristãos valorizavam o Espírito por 2 razões especiais. 1. Ele atuava de tal modo na vida dos cristãos individualmente e da igreja como coletividade que eles cada vez mais se moldavam ao caráter de Jesus. 2.
e era o Espírito quem concedia a seus seguidores dons espirituais impressionantes: profecia, línguas e interpretação, curas, exorcismos eram os mais proeminentes no período apostólico e logo depois dele. As pessoas não apenas ouviam o Evangelho, elas viam o Evangelho em ação e eram levadas a responder de alguma forma. O chamado do Mestre. O mesmo convite que Jesus fez aos pescadores junto ao mar da Galileia, ele faz a nós. Venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Marcos, capítulo 1, verso 17. A resposta de Pedro e André foi de total obediência, como o relato diz. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Marcos, capítulo 1, verso 18. Por causa disso, os discípulos se tornaram bênçãos na obra mundial de Cristo, exemplo a ser imitado por todos os cristãos em todas as épocas. A missão de Deus acontece quando o povo de Deus se une a Cristo, quando ele se entrega incondicionalmente à vontade soberana do Espírito e obedece com alegria ao mandado do Pai. Como escreveu White, Deus fará o trabalho se lhe fornecermos os instrumentos. Então, se é assim, o que nos impede de fazer como Pedro, André e os irmãos de Murmansk? Por que não fazer isso logo? Que tal parar as suas atividades, fechar os olhos em oração e com temor e tremor no coração se entregar a Deus e lhe rogar consagração para a missão hoje, aqui, agora? Ore hoje agradecendo a Deus por sua missão e pela honra de participar com Ele na sua obra mundial. Também ore por entrega e consagração pessoal a Deus e à missão dele. Perguntas para conversação. O que você percebeu ou aprendeu sobre a missão de Deus na leitura de hoje? Na sua opinião, quais são os perigos de não cumprir a missão ou fazê-la sem a comunhão com Deus e a unção do Espírito? Observando a oração de John Knox e a atitude dos adventistas de Murmansk, o que você pretende fazer hoje a fim de que a missão de Deus se espalhe, alcance e salve as pessoas dos seus relacionamentos interpessoais e do mundo?